A Conquista das Virtudes, para uma Vida Realizada. Páginas de 50 a 55. Francisco Faus. Perseverança. São José Maria, que tanto nos inspira na luta pelas virtudes, escreve: começar é de todos, perseverar de santos. Ele nos oferece diretrizes sobre como deve ser a perseverança nessa luta. Vamos comentar algumas delas. A. Perseverança refletida. O ponto de caminho que acabamos de citar termina dizendo: que sua perseverança não seja consequência cega do primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. Para perseverar, a reflexão é muito mais importante do que a emoção. A empolgação inicial com que buscamos conquistar uma virtude facilmente se enfraquece. Após algum tempo, podem surgir cansaço, pessimismo diante das dificuldades, sentimentos de fracasso e a tentação de acreditar que tudo foi apenas uma ilusão e que nunca conseguiremos melhorar. Pedro Rodrigues, na edição crítica do livro Caminho, esclarece que foi Álvaro del Portillo quem, ainda como estudante, escreveu a São José Maria: perdi o entusiasmo. E São José Maria lhe respondeu, como registrado em Caminho, 994: você não deve trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever que exige abnegação. Com amor, esforçando-nos para cumprir a vontade de Deus, mesmo quando isso contraria a nossa vontade. Veja João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E João 14,23: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. E com consciência do dever, que nos leva a refletir, a orar, a exercitar a virtude da prudência, pedindo conselhos para encontrar maneiras práticas de superar as dificuldades e os estados de ânimo negativos, formulando propósitos eficazes para seguir na luta. B. A força da contrição. Existem duas formas de amar a Deus: a entrega filial e generosa à vontade de Deus e o arrependimento amoroso. Todos nós falhamos muitas vezes, apesar das nossas boas intenções. A maneira de perseverar, então, é reagir como o publicano e o filho pródigo, pedindo perdão a Deus. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador, e dizendo a Deus com sinceridade: Senhor, tu sabes que te amo. Com esse arrependimento, une-se a decisão de nos levantar o mais rápido possível. Veja Lucas 15:18. Levantar-me-ei e irei ao meu Pai, e de voltar a lutar com confiança, sem abrir mão da meta proposta. Notas explicativas 1. Caminho, de São José Maria Escrivá. O livro Caminho é uma coleção de pontos de meditação e conselhos espirituais, escrito por São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Este livro é amplamente utilizado para a reflexão sobre a vida cristã e a busca pelas virtudes. O retorno à casa do Pai. De certo modo, pregava São José Maria, a vida humana é um constante retorno à casa do nosso Pai. Retorno que se dá mediante a contrição e a conversão do coração, traduzindo-se no desejo de mudança, na decisão firme de melhorar a vida, e assim, manifestando-se em obras de sacrifício e doação. Retorno à casa do Pai por meio desse sacramento do perdão, em que, ao confessarmos nossos pecados, nos revestimos de Cristo e assim nos tornamos seus irmãos, membros da família de Deus. É Cristo que passa. A força da humildade. Uma das causas do abandono na luta pelas virtudes é a amargura do fracasso. Falhei de novo, não consegui me controlar, não consegui me calar, não consigo mudar. E a autoestima diminui. 2 ensinamentos de São José Maria podem devolver-nos o ânimo. Primeiro, o cristão não é um colecionador maníaco de uma folha de serviços imaculada. Jesus Cristo, nosso Senhor, não apenas se comove com a inocência e fidelidade de João, mas também se enternece com o arrependimento de Pedro após a queda. O que Jesus deseja, acrescenta São José Maria, é que saibamos insistir no esforço de subir um pouco, dia após dia. 75. Segundo, Jesus quer que sejamos simples como uma criança. Mateus 18:3. Eu lhes asseguro que, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. De uma criança não se esperam grandes resultados, como de uma empresa, mas a boa vontade de agradar aos pais, ainda que de modo desajeitado. Deus, ao ver-nos lutar humildemente e sem desistir, fica comovido, conhecendo nossa fraqueza e pensando: pobre criatura, quanta força faz para se comportar bem. Impressiona saber que 3 meses antes de falecer, ao final de uma vida santa, São José Maria, como recorda Dom Álvaro del Portillo, via a si mesmo como uma criança que balbucia: estou começando e recomeçando. E assim,
até o fim dos dias que me restam, sempre recomeçando. O Senhor quer assim, para que não haja em nenhum de nós motivos de orgulho ou de vaidade tola. Este é o caminho seguro. Enfrentar com humildade nossas falhas, sabendo que Deus nos compreende, nos incentiva e nunca desiste de estender-nos a mão, dando-nos forças para perseverar. D. O otimismo. Somos crianças que balbuciam, pequenos em comparação à grandeza de Deus. Pensem como seria absurdo que uma criança dissesse: sou um fracassado. Nós riríamos e com ternura a consolaríamos e encorajaríamos. Pois bem, é assim que Deus age conosco quando nos vê humildes. Notas explicativas. 1. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei e autor de obras espirituais como Caminho e É Cristo que Passa. São José Maria é amplamente conhecido por seus ensinamentos sobre a busca pela santidade na vida cotidiana. Otimismo e perseverança na luta. Se sabemos que somos filhos muito amados de Deus, como nos ensina Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Devemos combater com otimismo, independentemente dos resultados mais ou menos brilhantes que obtivermos. Cristo agirá conosco como fez com São Pedro após uma noite de pesca sem frutos. Ele dirá: lance a rede guiado por mim. Ou seja, continue firme nos seus propósitos e nos conselhos que recebeu, e verá que acabará pescando uma grande quantidade de peixes. Lucas 5:6. E fazendo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Aprendamos a dizer a Deus com confiança filial: vê como faço tudo mal? Pois olha, se não me ajudares muito, farei ainda pior. Quero escrever todos os dias uma página bela no livro da minha vida, mas saem de minha pena apenas linhas tortas e borrões. De agora em diante, Jesus, escreveremos sempre juntos. Além disso, nosso otimismo, sustentado pela fé, nos levará a compreender este aparente paradoxo. Fracassou. Nós, os filhos de Deus, nunca fracassamos. Não fracassou. Adquiriu experiência. Siga em frente. Após cada tropeço, perguntemo-nos com paz e confiança: o que aprendi com esta falha? Que experiência posso tirar deste fracasso? Talvez tenha acontecido que planejei mal o momento ou o modo específico de fazer o que me propus. Um tempo de oração, vencer um defeito, ajudar alguém. Talvez tenha me proposto objetivos muito difíceis e precise começar com metas mais simples. Por exemplo, em vez de evitar toda e qualquer irritação, começar por evitar a irritação à mesa quando alguém se atrasa. E lembremo-nos de que às vezes, talvez tenhamos feito um grande esforço, mas orado pouco, esquecendo que Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. E o espírito esportivo. Esse entendimento nos levará a ter um verdadeiro espírito esportivo, como São Paulo ensina a Timóteo. Nenhum atleta será coroado se não lutar segundo as regras. Timóteo 2:5. Paulo procurava lutar bem, como escreve aos Filipenses. Consciente de que ainda não alcancei a meta, só procuro isto: esquecendo-me do que ficou para trás e lançando-me para o que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celeste para o qual Deus me chamou em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Um bom esportista aprende com os fracassos, deixa-os para trás e volta a treinar, sempre com mais empenho. Ele não se deixa abater pela derrota. Tem um espírito esportivo, sabe perder e sabe ganhar, e graças a essa atitude acaba conquistando o prêmio. O bom esportista não luta para alcançar uma única vitória na primeira tentativa, recorda São José Maria. Prepara-se, treina por muito tempo, com confiança e serenidade. Tenta uma vez e outra e, mesmo que inicialmente não triunfe, persiste tenazmente até ultrapassar o obstáculo. Forja. Notas explicativas. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. São José Maria dedicou-se a ensinar sobre a busca da santidade nas atividades do cotidiano. Caminho e Forja são duas de suas obras onde oferece conselhos práticos e espirituais para perseverar na vida cristã. Referências bíblicas detalhadas. As passagens foram ampliadas para facilitar a leitura dos leitores contemporâneos, especialmente para aqueles que podem não estar familiarizados com as abreviações e números dos versículos bíblicos. 3. Conceito de espírito esportivo. São José Maria usa a metáfora do esporte para explicar a importância da perseverança e resiliência. Ele encoraja os cristãos a manterem uma atitude positiva como atletas, persistindo e aprendendo com os erros sem se desanimar.
Como se pode ver, o importante é perseverar e desejar lutar durante o tempo que for necessário, por toda a vida sem desistir. O orientador espiritual, o coach, nos ajudará a encontrar as melhores formas para aprimorar nossa caminhada. E com a ajuda da graça divina, diremos: peço que eu nunca deseje deter-me no que é fácil, caminho. Perseveraremos e experimentaremos estas palavras de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10. Frutos da perseverança. Que a perseverança tenha sua obra perfeita, exorta São Tiago em sua carta, Tiago 1,4. A perseverança sempre acaba gerando frutos de virtudes amadurecidas, e essas virtudes, por sua vez, produzem outros frutos espirituais saborosos, alguns dos quais vamos considerar a seguir. Abrindo os olhos nas coisas de Deus, e por conseguinte nas virtudes cristãs, acontece que não se compreende o que não se vive. Quando as virtudes não são praticadas, realiza-se ao pé da letra a profecia de Isaías, que Jesus citou em diversas ocasiões. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Mateus 13,14 e Isaías 6,9. Isso ocorre porque o caminho cristão, e em termos gerais todo o caminho em direção a Deus, só pode ser visto com um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Iluminado pela luz do Espírito Santo, que ilumina os olhos do coração. Efésios 1,18. Duas condições, pureza e luz sobrenatural, são cumpridas por aqueles que lutam sinceramente para viver as virtudes, com amor e confiança em Deus. Vejamos um exemplo. Alguns, por aí, ouvem falar de castidade e sorriem. Observa São José Maria, Amigos de Deus, DD 179. Alguns anos atrás, uma revista semanal bem conhecida publicou o comentário sarcástico de um articulista. A castidade é a doença sexual mais incompreensível. Em contraste com essa ignorância, o mesmo santo que orientou milhares de jovens a valorizar a prática feliz da castidade afirmava: a castidade é uma afirmação jubilosa. Ele esclarecia ainda: a castidade na condição de cada um, solteiro, casado, viúvo ou sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. Sulco. Aquele que, movido pelo amor cristão, se esforça para viver as virtudes, descobre assombrado, com cores e relevo inesperados, as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo, o universo de Deus. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho, que após sua conversão não encontrava palavras para descrever o que os olhos de sua alma viam. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Chamaste, clamaste, rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e tua luz afastou minha cegueira. Exalaste teu perfume e eu respirei, suspirei por ti. Saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo no desejo de tua paz. Notas explicativas. 1. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei e autor de várias obras espirituais, São José Maria enfatizava a importância da busca pela santidade no dia a dia e promovia uma espiritualidade acessível para leigos. 2. Virtudes cristãs e castidade. A castidade, conforme ensinada por São José Maria, é vista não apenas como uma prática de renúncia, mas como uma expressão jubilosa do amor, que permite uma entrega mais plena a Deus e ao próximo. 3. Santo Agostinho e as Confissões. Agostinho, um dos grandes teólogos da Igreja, descreve em suas Confissões a experiência de conversão como um processo de encontro com a beleza de Deus, que transforma completamente a percepção da vida. Dilata o coração é bela a expressão que o Salmo 118, 119, em algumas traduções, versículo 32, dirige a Deus. Dilataste o meu coração. Este é um dos frutos da fidelidade a Deus e da perseverança nas lutas espirituais. Como afirma São Paulo, a constância gera uma virtude capaz de resistir a tudo. Essa virtude produz esperança, e a esperança não nos desilude, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5. Este é um texto admirável, uma verdadeira descrição da alma de quem vive como filho de Deus. Pela graça do Espírito Santo e pela luta perseverante em busca da virtude, o coração de Paulo se encheu de uma esperança que o impulsionava, com coragem e alegria, para novos horizontes cristãos. Seu coração se dilatou. Ele não se conformava com o que já era ou com o que já havia alcançado. A grandeza de sua alma o instigava a buscar sempre mais, a ir além. E ele exclamava: o amor de Cristo nos impele. De Coríntios 5.
De fato, a virtude nos oferece uma capacidade de progresso e aperfeiçoamento, como ensina o teólogo Servais Pincers. Ele comenta que na vida cristã ocorre algo semelhante ao que vemos com um grande pianista. Seus exercícios diários, rigorosos e inspirados, desenvolvem nele a leveza de um hábito, que não é uma repetição mecânica, mas pura liberdade criativa. Como aquele pianista que não toca mecanicamente, mas busca continuamente um estilo próprio e fiel ao compositor que interpreta as fontes da moral cristã. O músico experimenta uma alegria criativa que o impele a buscar uma perfeição sempre maior. Essa comparação é inspiradora. Ela nos lembra que a virtude não é estática, mas progressiva, e que com ela, a alma se enche de iniciativa, sempre buscando com mais amor, aperfeiçoar cada detalhe e conquistar novas metas, sem nunca dizer é suficiente. Como dizia São José Maria Escrivá, para quem vive assim, tudo se converte em cume por alcançar. Cada dia descobre novas metas, porque não sabe nem quer impor limites ao amor de Deus. Abre as portas ao Espírito Santo. Sabemos que, ao contrário das virtudes dos pagãos, as virtudes humanas do cristão têm o amor como inspiração e finalidade, o amor a Deus, ao bem e ao próximo, e sua força vital é a graça do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino lembra que não é possível desenvolver uma virtude verdadeiramente cristã animada pelo amor sem que as outras virtudes cresçam simultaneamente. Caso contrário, seria como o corpo de um adolescente desenvolvendo apenas uma mão ou uma orelha, enquanto o resto permanece atrofiado. Assim, o amor cristão e as virtudes que ele promove são como o trigo nas parábolas de Jesus. Eles só podem crescer bem e dar frutos quando os trabalhadores removem o mato, o joio e os espinhos. Mateus 3:7-26. Esta é precisamente a função da mortificação cristã. Limpar o campo, removendo o mal que o torna estéril, a ausência de amor, para abrir espaço à ação santificadora do Espírito Santo. Isso fica mais claro se lembrarmos que a busca das virtudes é sempre uma resposta à ação do Espírito Santo. Uma luta que consiste fundamentalmente em preparar o terreno com oração, mortificação e humildade, plantar a semente de cada virtude com propósito firme e desejo sincero de alcançar a meta, contando com a ajuda de Deus. Alimentar essa semente com oração e esforço diários, sempre lembrando que o alimento indispensável é a água viva da graça. Cefeu João 4:14-38. Uma água que se obtém na fonte dos sacramentos, na oração de súplica e no amor generoso ao cumprir nossos deveres. Assim a alma se expande, dilata-se e se torna cada vez mais compatível com a grandeza de Deus, pois o amor não tem fim. E, como ensina São Gregório de Nissa, no que diz respeito à virtude, aprendemos que o único limite é não ter limite. Vida de Moisés humilde. Com a alma preparada, aberta e confiante em Deus, o cristão pode então viver a grande aventura divina que São Paulo descreve. Que o Pai vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e alicerçados no amor, até que atinjais a maturidade completa de Cristo. Efésios 3:17-4. Esta é a meta da vida cristã. A identificação com Cristo, pela busca constante das virtudes. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual.
Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.